Olá, eu sou Patrícia Junqueira, fonoaudióloga, doutora em distúrbios da comunicação humana e vou iniciar a aula Seletividade Alimentar no Espectro, apresentando uma visão ampliada e responsiva para a alimentação infantil. O objetivo de nossa aula será apresentar conceitos relacionados ao aprendizado alimentar sob uma visão biopsicossocial e integrada. Com isso, esperamos promover com esses conceitos uma maior compreensão da seletividade alimentar na criança com TEA, colaborando para uma intervenção mais assertiva. Vamos começar com uma pergunta, né? Por que comemos? Qual o principal motivo pelos quais nós necessitamos comer? Então, os seres humanos, eles comem e bebem por duas razões. Porque nós precisamos obter nutrientes e energia essenciais para a nossa sobrevivência e também nós comemos por prazer, né? Então, esses são os principais motivos pelos quais nós nos alimentamos. Nós temos que comer, né? E nós teoricamente, gostamos de comer. Então, esses são pontos importantes para que possamos compreender como se dá o aprendizado alimentar e por que muitas vezes é tão desafiador para crianças dentro do espectro, né? Todo o processo de aprendizado alimentar, ele é aprendido. Então, comer é um comportamento aprendido. À medida que entendemos isso, muda toda a forma como nós passamos a olhar para a alimentação. Porque a alimentação envolve vários mitos, né? Comer é fácil, comer é inato, toda criança come, né? Só que nós vamos compreender que não. Aprender a comer vai muito além da boca e do estômago, e ela só é um reflexo nas primeiras semanas do desenvolvimento da criança. Para que o aprendizado alimentar aconteça de forma adequada, sim, a criança vai precisar de uma prontidão neurológica, né? Toda a parte que controla a respiração, a deglutição, a sucção, precisa estar em harmonia, precisa estar adequado, né? A criança ela vai precisar desenvolver todas as habilidades orais e sensoriais para esse aprendizado. Então, vai aprender a mastigar, vai aprender a lidar com diferentes texturas na boca, né? A movimentar seus órgãos fonoarticulatórios, como lábios, língua, e ela vai precisar dominar a experiência. Então, como todo aprendizado, ele precisa de repetição, ele precisa de motivação para que aconteça e para que a gente possa realmente aprender e automatizar aquele aprendizado. Só que o aprendizado alimentar, como qualquer outro aprendizado, ele vai depender muito do contexto social, das oportunidades que a criança vai ter para desenvolver essa nova habilidade, né? Vai depender também das crenças da família e do próprio aprendiz. Então, nós vamos considerar muito as crenças maternas, as crenças da família. Então, por exemplo, se ele comer, ele vai engasgar, né? Eu tenho esse receio. Para mim é muito importante que ele coma quantidade. Enquanto eu não vejo o prato, né, o pratinho todo raspado, isso não me deixa tranquila, né? E a própria criança, quais os registros que ela tem relacionados à alimentação. Então, quando eu como, eu sinto prazer e conforto, ou eu sinto um desconforto, né? Então, todos esses pensamentos e sentimentos maternos impactam no momento do aprendizado alimentar, a motivação que a criança tem. Será que ela identifica os sinais de fome e saciedade? As emoções que envolvem todo esse aprendizado, né? E o temperamento e a personalidade da criança. Cada vez mais os artigos têm mostrado o quanto, né, o temperamento da criança pode impactar no seu comportamento alimentar, né? Nós vamos entender esse aprendizado olhando o cérebro por meio da neurociência, compreendendo que hoje as capacidades cognitivas, emocionais e sociais, elas estão entrelaçadas em todo o tempo e durante toda a vida, né? Então, o que nós imaginávamos que o nosso cérebro funcionava por partes, hoje nós entendemos que está totalmente relacionado. Então, as nossas emoções, as nossas habilidades motoras, a nossa linguagem, desenvolvimento visual, a memória que nós vamos
registrando desses eventos, vai direcionar muito o quê? O nosso comportamento. E aí nós vamos incluir também o comportamento alimentar, né? Ele também vai ter como princípio esta conexão de todos esses aspectos. Quando nós pensamos também nesse todo, nós vamos compreender que o ambiente ele é fundamental, que o ambiente ele vai o quê? Trazer as oportunidades para que a criança desenvolva esse aprendizado. Então, essas oportunidades de levar os alimentos à boca, levar diferentes texturas, explorar a cavidade oral, vai ser essencial e fundamental para que a criança automatize esse aprendizado. Todas as percepções que a criança vai tendo, né, vai recebendo através do corpo, através do ambiente, né, das experiências que ela vai tendo no relacionamento com outras pessoas, também no momento da alimentação, mais as suas memórias, vão direcionando como nos devemos comportar. Então, de acordo com a percepção da criança, né, dos neuroceptores, como diz o Dr. Porges, isso tudo vai gerando, né, informações, sendo registrados como memórias e vai direcionando o nosso comportamento. Então, nós temos informações do cérebro para o corpo, mas também nós temos do corpo para o cérebro, né? Então, como os meus órgãos do sentido, por exemplo, estão identificando este alimento? Como ele está percebendo este momento da refeição? Né? Então, nós vamos ver que, às vezes, o alimento ou aquela situação pode ser extremamente estressora para uma criança. E aí isso vai acionar momentos de luta e fuga, vai acionar medo, vai acionar estresse, o coraçãozinho bate mais forte, os olhos se dilatam, né? Inibe até a produção de hormônios da fome, porque todo o corpo vai ficar preparado para combater aquela sensação ruim. Então, é muito comum, às vezes, a criança ter o quê? Um comportamento de luta e fuga, né? Porque ela entendeu aquela percepção do ambiente, do alimento, como algo ameaçador para ela. E aí nós vamos entender que cada sistema nervoso vai se comprometer, vai se comportar de acordo com as suas experiências, ele vai funcionar de acordo com as suas experiências. Então, se essa criança tem, se todos nós temos experiências possíveis e agradáveis, então vejam, essa criança, ela está tocando o alimento, ela está olhando, está levando a boca, está tendo uma sensação prazerosa, ela registra que comer é algo bom, comer é agradável. Por outro lado, se esse bebê tem experiências difíceis e desagradáveis com relação aos alimentos, ele registra que comer causa dor, causa algum sintoma, causa algum desconforto. Então, ele entende que comer é perigoso e comer precisa ser evitado. Então, todas as sensações relacionadas à dor e desconforto, todas essas sensações corporais, elas podem tirar o desejo em comer. Tá? A criança ela vai aprender que comer não é uma atividade de prazer. Lembra que nós falamos lá no início? Por que nós comemos? Isso pode gerar na criança comportamentos de ansiedade, medo e de muito estresse. Então, recapitulando, né, todos esses sinais gerados para o sistema nervoso central, pelas terminações nervosas dos sentidos, as experiências que eu registrei, né, as expectativas e outros fatores intrínsecos vão gerar a minha decisão de resposta. Então, aqui a gente passa a compreender o comportamento alimentar como algo que está querendo nos dizer, é uma decisão de resposta. Eu não vou melhorar o comportamento, eu vou entender o que está por trás deste comportamento, ou seja, o que esse comportamento está querendo dizer para mim. E aí, a visão ampliada para a alimentação infantil justamente nos traz esse olhar, né, de que comer, novamente, é um comportamento aprendido e como qualquer comportamento aprendido vai necessitar, como qualquer aprendizagem, ela vai necessitar desse olhar,
mais ampliado. O olhar mais ampliado também significa considerar o cuidador. Lembra que nós vimos, né, que os pensamentos, as crenças maternas. Por quê? Porque esse aprendizado, essa alimentação, ela vai envolver também o outro, né? Comer é um ato solitário, mas alimentar é uma dupla. Tem alguém que alimenta e alguém que recebe. E esse cuidador, toda essa pessoa que está alimentando, seja a mãe ou algum familiar, pode impactar na maneira como a criança recebe esse alimento. Tá? Então, o primeiro passo é a gente pensar que existe uma conexão muito grande no ato de alimentar, né? Existe uma habilidade da criança de identificar, né, a fome, de manifestar a fome, o desconforto, né? E existe alguém que precisa identificar esses sinais. Então, o bebê, inicialmente, ele sente um desconforto que ele não sabe muito bem ainda que é fome, né? Essa mãe atenta, esse cuidador antenado vai identificar isso como um possível sinal de fome, vai alimentar este bebê, né? E esse bebê, após a alimentação, vai sentir o quê, teoricamente? Prazer e saciedade. E aí se cria o ciclo da fome e saciedade. Porém, alguns bebês, eles podem sentir um desconforto, que ele ainda não sabe o que é, a mãe alimenta, identificando como fome, porém, este bebê, após ser amamentado ou alimentado, ele sente o quê? Dor e desconforto. E com isso se rompe esse ciclo, né, de fome e saciedade, porque ele começa a evitar alguns alimentos, né, porque ele registra um desprazer, um medo e uma situação de perigo frente à alimentação. Então, nesse sentido, o olhar, né, ampliado significa num olhar sob uma proposta integrativa e um modelo biopsicossocial, onde todos os aspectos vão ser considerados, né? Os aspectos nutricionais, a qualidade do sono dessa criança, se ela faz atividade física, qual é o ambiente em que ela está inserida, é um ambiente que proporciona, né, situações de refeição à mesa, um ambiente propício ao seu crescimento, a um respeito às suas necessidades, né? Como se dá essa conexão corpo e mente? Né? Então, é respeitado, é valorizado. Então, quando a criança manifesta, né, algum comportamento que foge um pouco do esperado, isso é compreendido como uma comunicação ou não? Né? Então, a visão integrativa, ela tem como, né, pressuposto teórico esse modelo biopsicossocial. Afinal, comer é um comportamento aprendido e um ato social. Como eu falei, todo aprendizado, ele vai precisar de alguns pré-requisitos. Então, eu vou precisar de um conforto. De que conforto eu estou falando? De um conforto sensorial. Então, eu pego aquele alimento, eu sinto na minha mão, aquilo é agradável e eu, consequentemente, levo à boca, passeio com aquele alimento, degluto e sinto um conforto também gastrointestinal. Então, eu estou falando de 3 confortos: conforto sensorial, conforto gastrointestinal e um conforto sensorial. Essas 3 situações são essenciais para a criança ter o desejo e a motivação por comer, né? Porque aí eu crio uma relação do quê? De confiança com os alimentos. Eu sei que aquele alimento, eu posso contar com ele, eu tenho como algo que me faz bem, eu tenho como algo que é possível para mim. Eu tenho uma relação de confiança com aquele alimento. Ele não me machuca, ele não me prejudica, né? E através dessa confiança, por meio disso, eu vou me abrindo para levar e vivenciar e desenvolver a habilidade, a competência para comer. Porque, como todo aprendizado, ele se dá na ação. Então, eu preciso colocar esse alimento na boca, esse alimento precisa ser de alguma forma cômodo para mim, para eu poder movimentá-lo dentro da minha cavidade oral, e aí eu aprender a mastigar, e aí eu aprender a lidar com várias texturas. Então, sem ter, né, esse conforto, a confiança, fica muito difícil eu desenvolver uma boa habilidade.
né? E a conexão com o outro e com o alimento. Então, eu preciso, inicialmente, eu dependo do outro, dependo do cuidador para proporcionar para mim um ambiente, né? E que me promova conforto, confiança e habilidade para comer. Então, esses são os 4 Cs que nós colocamos da doutora Suzanne Morris, de 2010, em que ela traz, né, os princípios para o aprendizado alimentar. E ele vai nos ajudar muito a compreender como se dá o aprendizado alimentar nas crianças dentro do espectro, né? Porque ele pode ser impactado. Muitas crianças dentro do espectro vão apresentar desafios com relação à sua alimentação, principalmente pelo modo como eles reagem aos estímulos, como eles pensam, a parte cognitiva, né? Então, da mesma forma que eles têm uma rigidez para alguns, para brincar, para olhar o mundo, né? Ele também vai apresentar a mesma rigidez no momento da alimentação, seja ele com utensílios, seja ele com marcas específicas ou com a disposição do alimento no prato. Então, quando nós pensamos na seletividade no TEA, nós não vamos falar apenas do alimento, nós vamos falar de uma ampla característica de comportamentos ou situações relacionadas à alimentação. Então, eu posso ter uma restrição de ingesta calórica, eu posso ter recusa, né, alimentar para grupos alimentares inteiros, eu posso ter rituais, eu posso ter alguns comportamentos obsessivos com determinados alimentos ou com determinadas marcas, né? Eu posso sim ter problemas comportamentais relacionados aos horários das refeições, mas lembrando sempre que esses problemas comportamentais são secundários aos desafios que a criança sente nesse momento, né? As características sensoriais do ambiente das refeições, as características sensoriais do próprio alimento, como ela interpreta, como ela discrimina essa situação, né? Esses estímulos, né? Eu posso ter preferências por determinados alimentos, né? De acordo com suas características sensoriais, preferir só alimentos crocantes ou só alimentos pastosos, né? E eu posso restringir a categorias inteiras de alimentos, né? Prejudicando muito a nutrição, né? Esse último artigo, agora de 2023, fez uma revisão sistemática, né? Propondo um guideline para avaliação e intervenção clínica, para levantar realmente todos os estudos descritos até agora, para entender a seletividade alimentar no espectro, né? E todos os estudos descritos apoiam a hipótese da natureza multidimensional da seletividade alimentar em crianças com TEA. Então, é aquilo que eu sempre falo, não é um profissional, não é uma única causa que pode desencadear o comportamento alimentar ou um único profissional que vai conseguir dar conta disso. A seletividade alimentar dentro do espectro, ela é complexa, né? Eles são mais propensos a evitar alimentos, já comparados com crianças com desenvolvimento típico, principalmente por conta dos seus problemas sensoriais e por seus interesses e comportamentos restritos, né? Então, está para além da questão sensorial. Eles podem demonstrar medo e ansiedade frente aos alimentos e à situação de refeição. Então, não é comum uma criança uma criança dentro do espectro ver um alimento e dar 3 passos para trás, ou sair correndo, ou se esconder. Então, isso é um comportamento de defesa frente a um estímulo que é aversivo para ela. Algumas crianças podem ter razões orgânicas associadas, né, que vão colaborar para isso, um processamento sensorial geralmente alterado, por conta, né, de todo esse desafio, são crianças que podem evitar levar objetos e alimentos à boca, o que colabora para uma inabilidade motor oral, né? E muitas dessas crianças, por falta de motivação ou por alguma dificuldade motora, podem sentir mais um desafio para a autonomia. São crianças, muitas vezes, que acabam dependendo do outro para serem alimentadas. Então, reforçando o que eu falei com relação à inabilidade oral,
Muitas crianças dentro do espectro não levaram ou não se sentem confortáveis com objetos à boca. Então, isso faz com que essa boca não seja preparada para receber alimentos de diversas texturas e consistências, né? Facilitando a aceitação de alimentos sólidos. Então, isso pode comprometer também a habilidade. Mas lembram dos círculos? Está lá fora, no conforto sensorial que essa criança não tinha na boca. Então, ela acaba evitando levar objetos à boca que seriam preparatórios, né, para a chegada de alimentos nas mais diversas texturas, né, que a gente fala os pre-feeding skills. Então, essas crianças, às vezes, o primeiro contato que ela vai ter intraoral é com alimento, o que muitas vezes pode ser percebido como desagradável, né? O comportamento da criança, de novo, ele vai nos dizer que essa criança tem recusa e medo a determinados alimentos. Então, choro, grito, algumas batem, recusam, fogem, né? Isso tudo é uma consequência desse desconforto, dessa dificuldade na percepção e interpretação sensorial. Quando nós vamos olhar quais são os fatores que podem estar associados também à dificuldade, ao comportamento alimentar mais seletivo das crianças dentro do espectro, nós não podemos deixar de considerar as questões gastrointestinais. Existem várias pesquisas que mostram os desafios gastrointestinais da população com TEA. Esse artigo especificamente eu gostei porque ele compara, né, crianças com e sem sem diagnóstico do espectro. Então, ele aponta, né, que nessas duas populações, em comparação, a disfunção gastrointestinal ela foi um problema mais frequente, né, na amostra de crianças com TEA. Outro aspecto que chama atenção, né, que os suplementos alimentares foram utilizados por 66,7% das crianças dentro do espectro. Então, muitas famílias, né, se veem numa situação difícil quando a criança não consegue se alimentar, não consegue suprir suas necessidades energéticas, nutricionais, calóricas apenas com alimentação e acabam sendo obrigadas a fazer o uso de suplementos, o que pode, em muitos casos, ser benéfico e em outros pode comprometer também a percepção, né, da fome. E talvez este não seja o único caminho. Então, ficar atento a crianças que demonstram constipação, diarreia, dor e distensão abdominal ou ainda refluxo, porque nessa população, né, foi encontrada numa ampla gama de crianças com TEA. Né? Lembrar sempre que a dificuldade sensorial ela vai explicar em parte a seletividade alimentar no TEA. Ela não é a única. Né? Existe sim uma cronicidade da seletividade alimentar em crianças pequenas com autismo. Tá? Isso é verdade, mas não pode ser atribuído a seletividade apenas a essa dificuldade. Tem crianças que podem ter uma hiperresposta, uma hiporresposta, e isso colabora. Mas também temos que pensar nas questões gastrointestinais e também, né, nas questões da própria rigidez e inflexibilidade cognitiva. Lembrar que comer é a atividade sensorial mais difícil que as crianças realizam, e nós sabemos que isso sim pode impactar no prazer, né, e no desejo da criança se alimentar. Então, muitas vezes nós apresentamos um prato de alimento, né, um espaguete à bolonhesa delicioso, mas a criança está enxergando, né, uma medusa marinara. Por quê? Porque as características que advêm desse alimento, a percepção dessa criança pode estar alterada. Então, o cheiro, o sabor, a textura, a aparência, a cor, né, dificultam que essa criança sinta aquilo que nós colocamos lá no início, o prazer em comer. Para ela é um desprazer, para ela é uma situação de ameaça. Né? Outra coisa importante também é compreendermos que o comportamento ritualístico e repetitivo da criança do espectro também
se mostra também se aplica às questões alimentares, né? Então, todos os desafios relacionados às refeições, à escolha do cardápio, aos utensílios, né? Toda essa inflexibilidade corrobora também para uma maior dificuldade no momento da refeição. Eu estava até atendendo uma mãe agora com um filho com dentro do espectro, nível 1, ele come 4 alimentos: pão de queijo, batata frita, bisnaguinha, e pizza, né, uma pizza específica de um local só. Então imagine, uma criança de 9 anos come 4 alimentos. Então, é para além, de gostar ou não, é muito da rigidez, da inflexibilidade cognitiva, né. Lembrar sempre que essas crianças elas vão estar inseridas num ambiente, lembra que a gente falou no início da importância do ambiente para o aprendizado alimentar? Nós vamos ter um ambiente extremamente estressante, né? Os pais estão muito estressados, são muitas demandas, né? A mãe nutre muitos sentimentos de culpa e medo quando uma criança não consegue se alimentar, né? A família se sente muito julgada pela sociedade, né? Em geral, eles acabam não fazendo refeições em família para poupar a criança a muitos dos estímulos aversivos que contém nesse momento, cheiros de outras pessoas, as pessoas falando, né? A dificuldade com ruído, né? Muitas das crianças fazem uso de distrativo para comer, né? Muitas vezes é a única forma que aquela família conseguiu para que a criança possa comer, ela não ver, ela não entrar em contato com o alimento, né? E essas crianças, no geral, sofrem pressão e são forçadas a comer, né? Às vezes, para além de 1 hora, a família fica ali tentando e insistindo para que ela consiga comer. Nós sabemos que os pais de crianças dentro do espectro, eles têm uma parentalidade, né, muito desafiadora, né? Eles vivem constantemente um estresse parental, eles têm múltiplas demandas e muitas vezes eles acabam realizando o que nós chamamos e que a literatura tem descrito como um processo de acomodação, né? Eu brinco que a acomodação, muitas vezes ela acontece para a saúde mental da família, né? O que seria acomodação? Acomodação é um conjunto de estratégias que os pais utilizam para minimizar alguns comportamentos disruptivos, né? Para garantir o afeto dos filhos e para evitar situações de estresse para a criança. Então, se eu sei que ele vai comer esta batata frita deste formato, dessa marca, eu mantenho aquilo, porque quando eu não ofereço isso, meu filho chora, se desregula, né? Então, para eu garantir, né, a minha saúde mental, garantir o bem-estar de toda a família, eu acabo acomodando, eu acabo não flexibilizando também na alimentação e em situações que eu poderia, né, expor a criança, né? Então, nesse sentido, o primeiro, quando nós pensamos, né, na seletividade alimentar, pensamos em tratamento, nós precisamos voltar o nosso olhar para os pais, para as mães, né? Os pais, eles precisam iniciar, né? A parte inicial do tratamento deve começar com eles. Na abordagem integrativa e responsiva, o ampliar o olhar significa tirar o foco da criança, né, e ampliar esse olhar também. Então, quais são os sentimentos que essa mãe está demonstrando? Quais são as experiências que ela já teve até chegar até aqui, né, com relação à alimentação ou não? Quais são as crenças? Será que ela ainda acredita que o filho vai conseguir comer um dia? Né? Qual é o nível de estresse que ela se encontra, né? E será que ela acomoda algumas situações? Será que ela já foi orientada a sair um pouco dessa acomodação, né? Como que é? Ela tem uma rede de apoio? Ela tem suporte? Como que se dá o dia a dia dela? Então, agora que nós já identificamos as características multifatoriais do comportamento alimentar de uma criança com TEA,
Vamos compreender um pouco como fazer um diagnóstico diferencial para que realmente a gente possa compreender todos os aspectos envolvidos na alimentação infantil e interconectá-los, porque eu acho que esse é o maior desafio, né? Nós conseguirmos, né, conectar todos os nossos achados para termos um tratamento mais eficaz. Na abordagem integrativa, nós temos um processo de avaliação que se inicia com uma entrevista com a família, uma avaliação da criança e uma devolutiva. São 3 etapas. Então, entrevista, avaliação e devolutiva. A devolutiva é o momento em que eu vou mostrar para essa família, conversar com essa família, mostrando pontos em que possam justificar o comportamento alimentar seletivo da criança. E aí, junto com a família, eu vou estabelecer quais são as prioridades. Então, aquela criança está com déficit nutricional, então eu vou precisar suplementar, né? Essa criança, ela está com baixo peso, né? Está com obesidade. Essa criança não sabe mastigar. Essa criança tem um desafio muito importante motor oral. Ela tem uma alteração na praxis, né? E a mãe está oferecendo alimentos consistentes que ele ainda não dá conta. Então, esse momento é de, eu brinco, né? Pôr as cartas na mesa e ver aquilo, como nós podemos ajudar essa família, essa criança a superar seus desafios. E para isso não tem como, a necessidade dessa conexão com a família, né? Uma escuta empática. Aí é o que eu falo sempre, não é de profissional para a família, é de ser humano para ser humano, é de coração para coração, né? Entender ali naquele momento como eu, ser humano, posso colaborar para aquele outro ser humano, tendo compaixão, entendendo as suas dores mais profundas e sim, com a minha expertise enquanto profissional, como eu posso ajudá-lo a tornar essa situação um pouco menos desafiadora, né? Então, todos os aspectos nessa entrevista inicial devem ser levantados, os aspectos nutricionais, médicos, emocionais, todo o comportamento da criança, as terapias que já realiza, como ela reflete, como ela se regula, quais são os fatores que a deixam mais desregulada, né? Como é o modo que ela aprende, né? Eu falo muito para os pais dentro de crianças do espectro, vamos usar, né, o caminho que ele percorre para aprender, né, as conexões neuronais também a nosso favor, né, porque tem coisas boas que nós podemos aproveitar também, né, tem muita coisa boa que pode ser usado a favor do processo de aprendizagem alimentar, né. Vamos levantar dados com relação à rotina, muitas dessas crianças, por não comer, têm uma rotina muito disruptiva, não segue horários, às vezes a criança se desregula, a mãe acha que é fome e dá uma mamadeira ou dá algo para comer, né? Se essa criança tem muitos rituais, como é o grau de inflexibilidade cognitiva, se ela já faz outras terapias, como foi o aprendizado alimentar dela, a introdução alimentar, né? Já foi um momento difícil, né? Essa criança ela precisa de um distrativo, ou seja, de uma TV, de uma tela para comer. Sem a tela ela não come, são coisas diferentes, né? E quais são os tratamentos que essa criança vem realizando que possam comprometer nesse desenvolvimento global, né? Depois, sempre dessa conversa, nós partimos para a avaliação da criança, né? Porém, nós vamos também necessitar de 2 pontos, né, de 2 informações muito valiosas. Uma é o diário alimentar e outra é um vídeo da situação de refeição, né. Nós vimos aqui que o ambiente ele pode modificar, né, o comportamento da criança. Então é muito importante eu ter uma amostra, né, da situação in loco, da situação da refeição da criança, né, para que ela possa em casa, para que eu possa realmente ter uma amostra da realidade, porque no consultório pode ser totalmente diferente, né. Então, quando eu recebo um vídeo ou uma imagem, né, dessa mãe aqui, de uma mãe alimentando um filho, assim, né, com tanto desafio, né, sem olhar para a comida como um passarinho, eu também estou
tentando entender, né, como ela chegou até aqui, né, quais foram os desafios que fizeram com que ela chegasse a esse ponto. E o registro diário alimentar, eu peço para identificar quais são os alimentos que a criança está consumindo, qual é o volume, né, e quais são as observações, né. Então, por exemplo, ela tomou a fórmula, com banana e aveia, foi 180, mas ela aceitou com distrativo. Ela comeu um pedaço de mussarela de marca específica, ela come a fruta na forma de papa, né, chorou e não comeu. Então, quais são as características e se essa criança aceita ou não aquele alimento? Isso porque eu vou realizar uma, eu vou levantar quais são as características sensoriais dos alimentos que essa criança aceita. Isso vai me ajudar muito a compreender qual é, lembra que eu falei? Qual é o conforto sensorial, né? Como a criança se sente cômoda, como ela vai interagir com esse alimento a partir deste conforto. Então, essa criança prefere alimentos doces ou salgados, quentes ou frios, né? Ela consome alimentos todos de uma única cor, né? Ela gosta de alimentos que são mais condimentados, né, os altamente palatáveis. Essa criança gosta de alimentos crocantes, macios. É muito importante, quando nós formos trabalhar com crianças com seletividade alimentar, termos muito claro na nossa mente quais são os alimentos de conforto sensorial, quais são os alimentos que a criança tem motivação e interesse por comer. Lembra, ninguém faz uma criança comer, só se forçar, mas nós temos como deixar aqueles alimentos mais atrativos e mais seguros do ponto de vista sensorial para ela. Sempre é muito importante termos na equipe de profissionais que atua com crianças com distúrbio alimentar, com seletividade alimentar, um terapeuta ocupacional certificado em integração sensorial, né. Nós estamos o tempo todo aqui falando de desafios sensoriais, né. Então, quando eu tenho esse profissional na minha equipe e ele pede uma análise do perfil sensorial, né, para identificar, claro, por meio da observação dos pais, qual é o perfil sensorial dessa criança. E a partir disso e da avaliação, ela vai, né, a gente vai poder direcionar para uma avaliação mais específica, né, ou não. Né? Então, tem vários estudos aqui que mostram, né, aqui que consideram, né, como é importante o que a dieta da criança, quanto ela come, e o status nutricional associado com o perfil sensorial. Então, isso tudo, né, mostra a importância da gente considerar, né, esse perfil também e correlacioná-lo ao que a criança ingere e às preferências dela, né. E aí, tudo isso para a gente começar a pensar o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque muitas vezes nós olhamos para o que não está funcionando, né? Ah, ele não come isso, ele não mastiga, ele não lateraliza o alimento. Mas o que está funcionando? Ele está conseguindo dar conta de alimentos crocantes, mas são alimentos altamente palatáveis. Mas o que tem nesses alimentos altamente palatáveis que que o atrai tanto? Que atrai tanto essa criança? Ah, tem mais sabor, tem mais sal, né, tem crocância. Então, será que eu consigo adaptar esses alimentos, né, da dieta dele para essas características? Porque sim, eu vou ter que encaminhar essa criança para fazer um trabalho de integração sensorial, eu vou ter que encaminhar essa criança muitas vezes para fazer um trabalho com né, de rigidez, de inflexibilidade cognitiva, mas até lá, essa criança precisa manter a nutrição dela. Então, quais são os possíveis ajustes que eu consigo fazer para que essa criança melhore o seu padrão nutricional, melhore a sua relação com os alimentos? Porque eu sei que se eu coloco uma determinada textura, ela nem senta à mesa, ela nem pega, né? Mas se eu trago alimentos no conforto sensorial dela, secos, por exemplo, mais crocantes, pode ser que ela pegue. Ou macios, não sei, aí vai do perfil de cada criança, né? Então, eu preciso entender muito. Por isso que o diário alimentar, ele é importante,
né? Os alimentos e o inventário, né? O que a criança aceita, né? Porque às vezes não estão todas as informações no diário, mas assim, vamos fazer uma lista de todos os alimentos que a criança aceita. Mesmo que sejam alimentos que não estão presentes na refeição. Ah, ela gosta de bala. Ah, ela gosta ela adora azeitona. Ela gosta de sabores mais fortes, né? Ela gosta de água com gás. Né? Então, o que que tem nessas características? Quais são as características sensoriais que tem nesses alimentos que atraem a criança? Porque eu preciso fazer esse ajuste para, de novo, trazer confiança, trazer conforto e proporcionar habilidade e conexão com essa criança e com o momento da refeição. Né? Então, eu sei que tem muitos desafios que precisam ser vencidos, mas até lá, o que eu consigo fazer para melhorar a relação dessa criança com o alimento e com o momento da refeição? Né? E às vezes alguns ajustes são necessários. Eu preciso deixar a alimentação dessa criança toda crocante. Eu preciso levar crocância para ela. Ou não, essa criança ela não tem conforto ainda com texturas e mas eu brinquei hoje com uma mãe, né? Volte duas casas, porque às vezes nós precisamos voltar duas casas, passar alimentação para toda pastosa, para que essa criança tenha conforto e crie uma relação positiva com os alimentos. Né? Ou eu já posso oferecer uma variedade de texturas. Né? Então, eu estava atendendo uma criança que nem é aqui do Brasil, e é uma criança dentro do espectro, nível de suporte 1, e com uma dificuldade no momento da refeição, uma recusa, refeições prolongadas, aquela luta para a família alimentar, né? E quando eu o avaliei, eu percebi que ele não mastigava, que ele não faz o corte, que aquela comida causava náusea, que ele não tinha conforto com aquela textura e que ali o pai tinha que usar de muita conversa, muitos livros, muitos distrativos para que ele comesse. E foi quando eu apontei isso para a mãe, né? Quando eu mostrei para ela que daria para ele comer tudo que a família come, porém, neste momento, numa outra consistência, numa outra textura. Então, nós passamos a oferecer o alimento para ele, o mesmo alimento da família, só que batido separado. Então, ele começou a ter autonomia para comer, ele começou a identificar o que ele está comendo e hoje ele come muito bem. Na textura, a mãe ainda falou, ele come todos os alimentos que nós comemos, porém, na textura ainda pastosa. Né? Então, ela faz como está aqui, né? Separado. No começo ele estranhou um pouco a cor, nós começamos pelos alimentos mais claros e hoje ele já aceita vários purês, né? E que são os alimentos da casa, porém ele come com autonomia, come com prazer, come num tempo adequado. E agora nós estamos trabalhando com a TO e com a Fono toda essa questão, né, de praxis, de discriminação sensorial para um dia, né, conseguir melhorar a textura desse alimento. Mas sem isso eu nunca ia conseguir, né, que ele tivesse aquele prazer e a motivação por comer. Né? Então, como vocês podem observar, a abordagem é sempre baseada na família, né, nessa parceria. Inclusive, nós começamos trabalhando com os pais. Nós começamos orientando para que essa família saia da acomodação, entenda o que é isso, né, e como ela faz esse processo gradativamente, à medida com que ela compreende e amplia o olhar, porque ela é também massacrada, a família. Tem que mastigar, tem que comer, tem que muitas coisas, né? E às vezes não é possível para aquela criança. Ela tem 7 anos, cronologicamente falando, mas a habilidade sensorial e motora dela é de um bebê de 10 meses, de 9 meses, ela ainda não sabe mastigar. Então, nós fazemos tudo isso através do coaching parental, em que nós vamos, por meio da necessidade da família, trazendo soluções e discutindo possibilidades, não é nada imposto. Então, dentro daquilo que se apresenta, o que é mais fácil, o que é mais possível? Você que conhece seu filho, né, e a sua rotina, por onde nós vamos começar? Então, essas mudanças são importantes. A gente tem estudado cada vez mais o processo de acomodação familiar no tratamento do espectro, principalmente relacionado a crianças com dificuldades alimentares, né? Entendendo que essa acomodação, então manter determinados padrões,
para diminuir, reduzir o estresse, pode fazer com que se mantenham os sintomas, né. Então expandir, né, ajudar a mãe a família a sair desse processo de acomodação, modificando alimentos, encorajando, ela entendendo por onde vai começar, criando essa rotina, essa jornada, dando suporte para a família, tem cada vez se mostrado muito eficaz. Eu acho que o tratamento do autismo, na seletividade, ele vai muito por esse caminho, por essa área, né. Então aqui esse paciente que eu comentei com vocês, né, então é sempre, olha, pão de queijo industrializado dessa marca, né, bisnaguinha desta marca, biscoito só dessa marca, né, quando saía a batata era só desta rede de fast food, né. Então o primeiro passo é flexibilizar dentro do que ele aceita. Sair, quando essa criança ia viajar, ia para casa do pai, que eles são separados, a mãe já levava todo esse kit de sobrevivência. Então, por medo, por dificuldade, pela rigidez que essa criança tem. Então, nós vamos estabelecer um alvo e trabalhar para alcançar esse alvo. Hoje, essa criança estava atendendo a mãe hoje, é o nosso terceiro encontro. Ele já aceita pão de queijo industrializado de todas as marcas, ele já aceitou, batata industrializada em outros restaurantes, então que era só numa rede de fast food, ele está comendo em várias, né. Ele já aceitou variar a marca do pão de queijo, que era uma marca de pão de queijo específica também, então ele está comendo vários tipos de pães de queijo, né. Isso em 3 sessões, a mãe está muito feliz, está conseguindo comer, né, em outros locais, né. Então isso é libertador, para muitas das famílias, né. Aqui é o inventário que eu falei, né, porque às vezes a mãe não coloca determinados alimentos no diário alimentar, porque ela às vezes nem oferece. Então entender, né, quais são as listas de alimentos que ele come, porque a partir daqui que eu vou expandir, entendendo o que ele gosta, o que que tem nesses alimentos, né, quais são as características sensoriais desses alimentos que motivam essa criança a comer. E aqui entram os rituais, né, arroz branco da avó. Claro que cada arroz é feito de um jeito, mas se a criança entende que o arroz ela só come lá, ela vai comer lá. Então, se a criança entende que ela só come com a fono, se ela só come na clínica, ela vai comer na clínica, por isso que é um padrão de rigidez, de inflexibilidade cognitiva, e não tem nada a ver com mastigação, alimentação. Então, por isso que eu falei desde o início, né, que a seletividade alimentar no TEA é uma ampla, né, são amplos sintomas, é multifatorial e é uma gama de características. Então, como eu falei, nós temos trabalhado muito com a acomodação, né, essa autora ela fez uma adaptação do tratamento de acomodação, que inicialmente foi descrito para crianças, com transtorno de ansiedade, e essa autora ela fez uma adaptação, né, em 2020 para crianças com transtornos alimentares, com desafios alimentares, né, e que é o foco no comportamento dos pais, porque nós sabemos que muitas das nossas crianças não querem mudar e têm muitos desafios a vencer para a mudança. Então, esse trabalho, ele visa na flexibilidade e ajustes das situações que envolvem alimentos, mas por meio do trabalho da mudança parental, que vai impactar diretamente na criança. Tem toda uma técnica, são de 12 a 16 sessões, aí está o artigo para quem quiser ler mais aprofundadamente. Eu tenho utilizado junto com uma outra psicóloga americana e temos tido bastante sucesso com essas famílias, tá? A criança, como sempre, ela vai precisar de uma regulação emocional, vai precisar de muita conexão, porque é a conexão que trata, né, de acolhimento, de um entendimento que para ela comer é difícil. O tratamento com a integração sensorial, ele em muitos casos é essencial, deve acontecer para que possa ser trabalhada a modulação, praxis, discriminação, é um trabalho de base, né, para alimentação que colabora muito,
né? Sempre estratégias que reduzam o estresse, então eu jamais vou apresentar alimentos que causem estresse ou que aumentem o nível de ansiedade da criança. Eu sempre começo flexibilizando aquilo que ela aceita. Trabalhamos muito com a flexibilidade cognitiva, com atenção e concentração, ritmo, por isso que nós falamos que é um trabalho em equipe também, né? Porque tem a parte alimentar, mas tem toda essa base, né? Tônus corporal, ritmo, como que é a atenção e foco dessa criança. Quem não tem ritmo e foco, como que come, né? Comer é ritmo, é atenção, né? Então isso é bem importante também, né? Sempre começamos por atividades que, partindo de alimentos e de texturas que sejam de conforto para a criança, flexibilizando aquilo que a criança já aceita, né? Na abordagem integrativa e responsiva, nós não fazemos utilização de motivação extrínseca para a criança comer. Então, massagens, lasers, forçar a criança a comer, dar recompensas. Motivação intrínseca, nós não acreditamos e utilizamos apenas a motivação intrínseca. Nós preparamos a criança para que ela possa ter interesse e motivação, e com isso ajudamos a preparo dos alimentos, organizamos a família, o ambiente, né? Seguimos sempre no respeito. O objetivo não é que a criança coma tudo, mas que ela estabeleça uma relação de prazer, de confiança e segurança com os alimentos e o momento da refeição, né? Porque ela precisa de autonomia, ela precisa comer na escola, ela precisa comer em outros locais, né? De forma autônoma sempre que possível. Importante ressaltar, né, esse processo de dessensibilização, muito utilizado por muitos profissionais, que é descrito pela Tommy e Ross, que é a escada para comer, que é o processo de dessensibilização. Tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar até comer. Eu tenho visto muitos profissionais utilizarem essa escala de dessensibilização sistemática para a criança comer determinados alimentos. Isso pode ser muito perigoso se não for respeitado as preferências sensoriais da criança. Então, eu tenho visto, por exemplo, a mãe quer que a criança coma arroz com feijão, então vamos lá, tolerar o arroz com feijão, interagir, cheirar, tocar. Mas esse arroz com feijão são alimentos de conforto, lembra de novo dos 4 Cs? São alimentos de conforto, ela gosta de duplas texturas, ela aceita alimentos molhados, úmidos, né? Então, tudo isso tem que ser determinados. E lembrar que não é um processo de dessensibilização que faz a criança com seletividade alimentar dentro do espectro comer. É ela se sentir confortável, organizada e ter a motivação para comer, porque ela pode chegar no topo da escada, experimentar e nunca mais voltar a comer, né? Então, eu tenho visto cada vez mais a utilização dessa escada e recebo muitos pacientes que acabam vindo e se tornando muito mais aversivos, porque eles são expostos a situações em que o alimento causa náusea, asco, e não é simplesmente num processo de dessensibilização que vai ajudá-lo, porque a informação sensorial para essa criança está chegando de uma forma alterada, né? O processamento visual, tátil, proprioceptivo é desafiador para essa criança. E aí o que eu faço? Eu reforço aquela ideia de que comer é aversivo, comer é perigoso, que eu tenho que me afastar da comida porque me causa um certo asco. Então, muito cuidado com relação a isso, né? E para finalizar, né, esse artigo de 2023, ele só confirma, né, a hipótese multidimensional em relação às causas da seletividade alimentar, que realmente não existe um padrão ouro para avaliação e até para o tratamento, né? Ela pode ser apresentada por vários motivos. Então, de novo, o diagnóstico diferencial vai ser importante para a gente entender, né, por onde começar, qual é a prioridade para essa criança. Pode ser que seja a rigidez comportamental, e a gente vai ter que trabalhar a rigidez. Pode ser que seja o tônus, a praxis, né, a questão sensorial. Então, esse diagnóstico vai nos direcionar para um melhor
atendimento a essas crianças. E para isso sempre, uma andorinha sozinha não faz verão, eu preciso de uma equipe de profissionais integrada, nivelada, num ambiente adequado, com o mesmo propósito e que segue, né, valores e princípios. Então, profissionais que se conectem com a criança e com a família, sem julgamentos, né, que sejam cooperativos. Eu acho que esse é o maior desafio para uma equipe que atende crianças dentro do espectro. E é isso, chegamos ao final, eu gostaria muito de agradecer, dizer que estou à disposição para qualquer dúvida, e trazer aqui algumas das minhas publicações, né, em formato de livros, né, esse primeiro livro, Por que meu filho não quer comer, ele já foi traduzido para 2 idiomas, para o espanhol e para o italiano, né. A Criança que não quer comer foi a primeira publicação em português, né, da Susan Evans Morris, e eu tive a honra de dividir com ela esse livro, e estamos à disposição, para qualquer dúvida e qualquer outra informação. Muito obrigada.